Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Oitavo Dia. Hoje o nosso assunto vai ser planejamento familiar. Só que uma parte específica desse planejamento, porque é uma parte polêmica, né? A pílula anticoncepcional. Padre Paulo Ricardo, toda a mídia está comemorando os 50 anos da pílula. Por que a igreja é contra? Bem, Lindsay, veja, em primeiro lugar, a igreja, ela se preparou para se pronunciar a respeito dessa situação da pílula. A pílula anticoncepcional ela foi inventada em 1960 e a igreja levou 8 anos para dar a sua resposta. Foi só em 1968, com a encíclica Humanae Vitae, que o Papa Paulo VI manifestou que a pílula anticoncepcional ela é clara e determinantemente contrária à vontade de Deus. Não é? Aquilo que as pessoas geralmente perguntam é por que a igreja é contra? E a resposta é que não é a igreja que é contra, é que a pílula é que é contra o projeto de Deus. Não é? Ou seja, a pílula vai contra o projeto de Deus para a humanidade. Nós temos que entender o seguinte, e é isso que o Papa Paulo VI nos tenta transmitir na sua encíclica. Deus tem um projeto. Deus fez as coisas, existe um Deus criador. Assim como o sujeito que inventou, por exemplo, o microfone, ou a câmera de televisão, ou uma lâmpada, ele criou dentro de um projeto, ele pensou aquele objeto para ser utilizado em um contexto. Né? Se nós levarmos esses nossos microfones para debaixo d'água, eles não funcionarão, porque não foram pensados para aquela situação. Assim, Deus, quando pensou o corpo humano, quando pensou a sexualidade humana, ele pensou de um jeito. E pensou a sexualidade humana que estava intimamente ligada com o quê? Com a união do casal, o bem dos dois e, ao mesmo tempo, a procriação. Nós não podemos dizer que um filho nasça de uma relação sexual é uma consequência independente. Isso é se revoltar contra a criação de Deus. Ou seja, sexo tem a ver com união estável de duas pessoas e filho. Por que a união precisa ser estável? Porque o filho é estável. O filho é para sempre e ele tem direito de ter pai e tem direito de ter mãe para sempre. Por isso, no santo matrimônio, o casal se une e tem filhos. Ora, o ato sexual, ele está voltado também para a procriação. Eu não posso dizer que ele não tem essa finalidade. Não seria honesto, não seria aceitar a vontade de Deus. Então existe uma revolta contra a criação, uma revolta contra a vontade de Deus. Não é? Então é importante nós entendermos isso. Não é porque a ciência tem a capacidade de criar uma pílula anticoncepcional que eu tenho a permissão de usar uma pílula anticoncepcional. Muito importante isso. A igreja sabe que o homem é capaz de muitas coisas. Eu posso criar uma bomba atômica, mas eu posso usá-la? Não é? Eu tenho a técnica para criar a bomba atômica, mas todo mundo vê que é imoral usá-la. Não é? Não tenho este poder moral de usá-la. Seria imoral usar uma bomba atômica. Assim também a ciência tem a pílula, mas é moral usá-la? Essa é a grande pergunta. Inclusive, Padre Paulo, esse questionamento ele vai muito na linha de que a igreja aceita os medicamentos, os remédios para a cura das doenças. Por que não aceita a pílula como contracepção? Exato, a igreja não aceita a pílula como contracepção porque ela é contrária ao projeto de Deus para a sexualidade. Ou seja, quando um casal se une sem uma união estável, fora do matrimônio, e quando o casal se une sem estar aberto para a procriação, existe alguma coisa ali, naquela relação sexual, que não realiza o projeto de Deus. Portanto, isso faz mal espiritualmente. Então, essa é a primeira coisa que deve ficar bem clara. Um casal ter relações sexuais completamente fechado à procriação é algo que, de alguma forma, introduz um egoísmo na relação. Não é? Nós podemos dizer muita coisa, mas não podemos dizer que a pílula anticoncepcional foi feita por bondade, altruísmo, caridade para com as pessoas. Não, é o contrário. Ela foi pensada exatamente como um egoísmo, ou seja, eis a mentalidade que nasceu da pílula anticoncepcional.
Criança é problema, é estorvo, é dificuldade para os pais. Criança não é dom de Deus. Criança é má notícia, né? E isso a gente vê às vezes até quando uma mulher está grávida, a gente vai lá dar os parabéns para ela, ela se assusta. Por quê? Porque hoje em dia não é mais óbvio que criança seja uma boa notícia, que seja parabéns, você está grávida. Mas ao contrário, muita gente acha que criança é um fardo, né? Então, é muito importante isso, sabermos que de per si a pílula ela já introduz uma dificuldade espiritual no relacionamento dos dois. Muitos casais têm a preocupação com relação às questões materiais mesmo, ao sustento, alimentação, escola, vestimenta, e muitas vezes utilizam desse método, né, de contracepção para, digamos, nós vamos ter 4 filhos, nós vamos ter 2 filhos. Isso, então, a igreja acredita e coloca como incorreto. O casal ele pode dar números aos filhos que ele gostaria de ter? Veja, nós podemos fazer um planejamento familiar, mas o planejamento familiar está sempre aberto à possibilidade de os nossos esquemas e os nossos projetos não darem certo. Uma coisa é planejar a família, outra coisa é controle de natalidade. Controle de natalidade, a gente faz o controle de natalidade de vaca, de ovelhas, né, de animais, mas não de pessoas. Porque a dignidade da vida humana não permite que nós controlemos a natalidade. Então, esta mentalidade perversa de que filho é um fardo, o que fez da Europa, por exemplo? Nós temos uma Europa que vive uma tragédia da depopulação. A população da Europa diminui, e diminui cada vez mais. De tal forma que a Europa agora é um continente envelhecido. Eis aí a mentalidade da pílula, o que criou no continente europeu. Está destruindo um continente inteiro. No Brasil, Padre Paulo, ainda há algumas realidades de famílias com muitos filhos e poucas condições sociais. E é justamente o contrário da Europa. Sim, essa situação. Mas existe um grande mito. O mito de que o Brasil vive ainda uma explosão populacional. O que acontece é que nós estamos já há quase 2 décadas numa propaganda constante de camisinha, que é um outro método anticoncepcional, né? E de pílulas cada vez mais, aspas, eficazes, que faz com que as pessoas usem indiscriminadamente esses métodos. E no Brasil nós estamos já sentindo uma depopulação. Já estamos vivendo o fato de que a nossa sociedade está envelhecendo. É que talvez a gente não note, porque ainda tem muito jovem. Mas olhe para as famílias hoje em dia. Você encontra uma família com 1 filho, 2 filhos, no máximo. 3 já é uma raridade. De 3 para frente já nem se fala mais. É que nós ainda encontramos aquelas antigas famílias que tiveram 10, 12 filhos, né? Mas hoje, qual é o casal jovem que você conhece que tem mais de 2 filhos? São poucos. São poucos. Se o casal tem 2 filhos, populacionalmente falando, significa que nós iremos manter o número. Se o casal tem 1 filho só, significa, populacionalmente falando, que dentro de um prazo nós estaremos com metade da população, né? E isto é autodestruição, sem dúvida alguma. E quanto à questão de ser ou não abortiva a pílula, como é que é a visão da igreja com relação a essa defesa de que a pílula anticoncepcional, que é assim, voz geral que a gente ouve, que ela não é abortiva? Veja, a pílula anticoncepcional ela não era abortiva antigamente, né? Existia uma quantidade muito grande na pílula, há 50 anos atrás, né, de estrógeno e de progesterona, que fazia com que a mulher não ovulasse de forma alguma. A mulher não ovulava e acabou. O que acontece, porém, é que isto tinha, evidentemente, efeitos colaterais. Ou seja, causava uma série de efeitos colaterais, de mal-estar na mulher, e a pílula se tornava extremamente complicada. Então, os cientistas o que foram fazendo? Foram balanceando e foram diminuindo a quantidade de progesterona e de estrógeno na pílula, de tal forma que a mulher que toma a pílula pode ovular.
Existem muitas pílulas que fazem com que a mulher ovule, só que ela não somente faz com que se impeça a ovulação. Se a ovulação acontecer e se de fato aquele óvulo for fecundado, o ovo, quando ele for para o útero, quando ele migrar para o útero, ele não irá encontrar ali um ambiente propício para se aninhar. E isto não sou eu quem estou dizendo, isto as bulas dos próprios remédios falam dessa possibilidade de aborto. Eu vou ler para você aqui, né? Acho que é muito importante que você tenha a noção disso. Vou dizer inclusive o nome do remédio, né? 2 remédios, Evanor e um outro, Nordete. Diz o seguinte na bula do remédio: mudanças no endométrio, ou seja, no útero da mulher, né? O revestimento, a parte interna do útero, mudanças no endométrio que reduzem a probabilidade de implantação. De quem? Da criança. Ou seja, a criança começa a existir na trompa de Falópio quando o ovo, né, a pequena criança, o zigoto, o pequeno embrião desce para o útero, ali ele não se fixa. Né? Existe um outro remédio... E a mulher certamente nem percebe, né? Isso. Não, a mulher não percebe, evidente, porque é um microaborto. É um aborto microscópico, mas é um aborto. Existe um outro remédio, né? Microlar, que diz assim: além disso, a membrana uterina, ou seja, o endométrio, né, não está preparada para a nidação do ovo, ou seja, para a nidação da criança, a fixação da criança na parede do útero. Então vejam que as pílulas anticoncepcionais hoje em dia não são somente, já há 50 anos atrás, era já algo pecaminoso e sério usar anticoncepcional, porque era contra o projeto de Deus. Mas hoje é cada vez mais pecaminoso, porque a pílula de hoje não é a pílula de 50 anos atrás. A pílula de hoje, ela é uma pílula que tem a possibilidade do aborto. Né? Então, é uma coisa muito séria que as mulheres deveriam realmente pensar seriamente antes de colocar essa coisa na boca. Né? Então, estão comemorando os 50 anos da pílula, isso da independência para a mulher, que beleza. Mas a que preço? A que preço para as próprias mulheres, para as crianças que deixaram de nascer ou que foram e estão sendo assassinadas sistematicamente no útero da mãe. Então, isso é considerado um pecado e a mulher deve confessar esse pecado. Sim, ou seja, nós estamos falando aqui de um método anticoncepcional específico, que é a pílula anticoncepcional. É importante, né, nós distinguirmos aqui a gravidade. Existe uma coisa, uma pílula que só inibe a ovulação. É pecado? Sim. Mas não é um pecado tão grave quanto uma pílula que, além de inibir a ovulação, impede a fixação da criança no útero da mãe e causa, portanto, um aborto. Não é? Então, essa coisa aqui, nós estamos diante de uma situação muito séria que as mulheres deveriam pensar na gravidade daquilo que estão fazendo. Nós ficamos de falar sobre situações especiais. Quando um dos dois é convertido e o outro não é, não aceita esse posicionamento, essa colocação da igreja, do projeto de Deus para a vida do casal, não quer ter o risco, né, entre aspas, de ter mais filhos, mais despesas, como o senhor falou, que muitas vezes a criança é vista como um peso. Como deve proceder, no caso, então, a pessoa que é convertida? Veja, aqui, de fato, a palavra correta é essa, conversão, né? Ou seja, é necessária uma conversão interior para você começar a ver que ter numerosos filhos, embora isso baixe o nível de conforto da família como um todo, que isso é uma bênção. Ou seja, você ter esta mentalidade de que, de fato, né, ter muitos filhos é uma bênção. Que, mas se eu tiver muitos filhos eu não posso viajar com todo mundo para Cancún, né? Alguma coisa que o valha. Né? Isso daqui realmente é algo onde você prefere
o seu conforto pessoal. Então é necessário ter essa conversão. Agora, quando essa conversão não existe, e até mesmo pessoas que frequentam a igreja, que são de missa dominical, que ouvem o magistério da igreja, muitas pessoas não entraram ainda, não é, nessa mentalidade e ainda não conseguiram conceber o fato de que a igreja está ensinando aquilo que é o projeto de Deus. Muito bem. A igreja pede aos confessores que tenham paciência com relação a essas pessoas. Existe um manual, não é? Um vademecum, é um manual para os confessores, publicado pelo Pontifício Conselho para a Família. E este vademecum para confessores, ele diz assim, olha, existe uma lei da gradualidade. Ou seja, você vai conduzindo a pessoa nos passos de conversão que ela é capaz de dar naquele momento. Você não pode chegar e exigir de uma pessoa que ela dê um passo maior do que as pernas. Então, a primeira coisa, por exemplo, se você está diante de um método anticoncepcional abortivo, bom, aqui não tem dúvida. A primeira coisa que você tem que fazer é cortar esse método. Não tem dúvida nenhuma. Agora, um casal onde a união dos dois é colocada em perigo porque um quer usar métodos anticoncepcionais, o outro não quer, não é? É necessário um pouco que o confessor, bem treinado, com a consciência delicada e formado conforme o ensinamento da igreja, acompanhe este casal. E é difícil dar aqui uma fórmula geral. Muitas vezes, não é? Trata-se de aconselhar a dar pequenos passos na direção, não é, da conversão total, para ajudar o companheiro, o esposo, a esposa, a chegar a este ponto. E muitas vezes o método melhor não é o bater de frente, né? É exatamente pacientemente ir levando a situação. Seja como for, é importante que a pessoa se apresente sempre no confessionário, se colocando, não é, nessa delicadeza de consciência, pedindo perdão a Deus por estar nessa situação inadequada. Está numa situação inadequada porque a sua situação de vida com o seu esposo não permite uma outra situação, com a sua esposa não permite uma outra situação, né? Uma outra coisa que acho que é bastante importante a gente reforçar é que existem métodos de anticoncepcionais e métodos anticoncepcionais, né? Então existem, todos são imorais, mas o grau de imoralidade aumenta, né? O grau de imoralidade aumenta conforme ele vai permitindo, quem sabe, uma concepção e depois possibilitando o aborto. Isso é muito importante. Ou seja, os métodos que são abortivos devem ser terminantemente cortados e não se pode nem conceber. Aí não tem gradualidade, porque nós estamos falando de uma vida humana. Então é por isso que a pílula é muito complicada, né? Então o que eu aconselho a você que usa a pílula antes de qualquer coisa é ler a bula. E veja, se ali fala claramente na bula que aquele medicamento impede a fixação do ovo, ou seja, da criança, no endométrio, no útero, na parede interna do útero, então isto é um aborto, isso é um microaborto. Então é melhor se aconselhar antes de fazer essas coisas. Isso é algo que é muito importante para a nossa consciência. Então, Padre Paulo, seria como se fosse uma desintoxicação, que você vai saindo do mais grave e passando pelo menos até conseguir se livrar de vez? Exato, existe uma pedagogia de Deus, não é? Ou seja, você vai dizer, mas padre, o senhor está barateando o evangelho, o senhor está... Não, não estou barateando nada. O próprio manual do Pontifício Conselho para a Família diz isso. Uma coisa é a lei da gradualidade e outra coisa é a gradualidade da lei. Gradualidade da lei seria errado. O que é gradualidade da lei? O evangelho, vamos supor uma escada de 10 degraus, né? O evangelho me pede 10. Aquele padre diz, não precisa esse exagero, o que é isso? Não vamos chegar no 10 não, basta no 5 aqui, vamos fazer uma negociação. Não. O evangelho pede 10 e é 10 que nós devemos olhar como nosso objetivo. Nós queremos a santidade e nada menos do que isso.
A santidade é a santidade de Deus na nossa vida. Agora, o que acontece é o seguinte, para alcançar essa santidade, se eu estou no degrau número 3, eu não tenho que pedir para a pessoa que ele esteja no 10. Se eu estou no degrau número 3, eu tenho que pedir que ele passe para o 4, e do 4 para o 5, e do 5 para o 6. Então essa é a lei da gradualidade, uma pedagogia de Deus que leva a pessoa até um dia ela chegar no 10. Não é? O que o senhor recomendaria para as famílias se convencerem? Porque o senhor falou desse trabalho, né? Mas muitas vezes o casal ele tem essa consciência, ele conhece esse posicionamento da igreja, ele sabe que os projetos de Deus são esses, mas ele não está internamente, dentro do seu coração, convencido. Pessoalmente, na sua vida espiritual, como abrir esse coração? Bom, é necessário que nós tenhamos uma vida de ascese, uma vida de sacrifício, né? A tradição da igreja fala isso constantemente e até mesmo as próprias aparições de Nossa Senhora nos últimos tempos têm insistido muito nessa realidade do sacrifício, da penitência. Nós vivemos uma mentalidade do conforto, né? Então, vejam que é interessante que quanto mais confortável é a sua vida, mais aumenta o grau de sofrimento na sua vida. Não sei se vocês já notaram isso em casa, né? Você que vive uma vida super confortável, no ar-condicionado o tempo todo, né, sem sofrer nada, só podendo, né, tendo as suas regalias, qualquer pequena coisa irrita, qualquer pequena coisa faz com que a pessoa saia de si. Por quê? Porque falta a penitência, a ascese na vida daquela pessoa. Aquela pessoa não vive uma vida de renúncia, né? É muito importante nós voltarmos a uma vida de ascese e de renúncia. E ter filhos, não é só possível para quem tem uma vida de ascese e de renúncias. O filho me santifica. Ser para os outros me santifica. Saber que eu sou um presente para os outros. Eu vim a este mundo não para me realizar no meu egoísmo, mas eu vim a este mundo porque eu sou um presente para as pessoas. Eu sou um presente, eu me dou, e é por isso que sou um presente também para os meus filhos e filhas. Então isso é muito importante. Nós vivemos uma vida que seja menos comodista, não é? Essa coisa de procurar o conforto é mais ou menos como se você tivesse uma mãozinha fina, né, delicada, que nunca trabalhou nada manualmente. Você pega uma panela quente e você se queima logo. Já uma pessoa que trabalha na enxada, que tem a mão grossa, que já pega na panela e nem sente. Ou seja, quando nós vivemos uma vida cheia de conforto, a nossa sensibilidade para a dor aumenta. Quando nós vivemos uma vida ascética, de renúncia e de sacrifício, diminuímos a sensibilidade para a dor e nos tornamos pessoas de maior fibra para realmente nos doarmos. E isso é muito importante quando se fala de família, né? Porque hoje em dia nós vemos pais e mães de família que se comportam como verdadeiros adolescentes. E eu, como é que eu fico, né? Essa criança chora de noite. Essa criança é um estorvo, está lá atrapalhando, né? Por quê? Porque está lá impedindo o meu conforto. Mas você não notou que você nasceu para os outros? E que a felicidade está em você ser um presente para os outros, né? Então, isso daí só uma vida de ascese para irmos concretamente, gradualmente, na direção dessa conversão. E com relação, Padre Paulo, à situação quando a mulher ela precisa fazer um tratamento hormonal e o médico passa um anticoncepcional, uma pílula para ela fazer esse tratamento. Então, é possível, não é, tomar a pílula por causa de um tratamento médico específico. Ou seja, a pessoa não está buscando o anticoncepcional. O fato dela parar de conceber por um tempo é um efeito secundário. Ela está desejando o quê? Ela deseja resolver um problema de saúde. Então é possível sim, só que sempre tomando muito cuidado para ver se esta pílula que você está tomando, principalmente você que é casada, prestar atenção se essa pílula que você está tomando não é também ela abortiva. Porque as pílulas hoje em dia, a maior parte delas não são pílulas que impedem totalmente a ovulação. Elas impedem só parcialmente a ovulação e por isso
existe a hipótese, a possibilidade de que estejam acontecendo microabortos. Se você não sabia disso até hoje, você não é culpado porque não sabia. Agora você sabe, então trate de investigar com o seu médico, trate de olhar na bula do medicamento. Padre Paulo, então eu gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem para as famílias, para os casais, para os jovens que pensam em se casar, né, e que estão aí planejando as suas vidas, como é que vão fazer, quantos filhos gostariam de ter. O que o senhor diria para a gente fechar esse programa? Veja, aqui nós estamos numa mentalidade da exclusão. A mentalidade de que eu serei feliz se nós excluirmos o número de pessoas nessa terra. Não é? Muita gente propaga isso como se fosse a solução dos problemas sociais. Agora, sinceramente, você teria coragem de parar para uma criança de rua, abandonada e maltrapilha, faminta, olhar nos olhos dela e dizer: meu filho, minha filha, você sabe por que você está assim? É culpa sua, porque você existe. Porque não é culpa minha, não é culpa do meu egoísmo, não é culpa da minha comodidade, não é culpa da minha vida confortável. É culpa sua porque você não deveria existir. Ora, isso é a solução mais mesquinha e mais nazista que nós poderíamos pensar. Não é? O nazismo que achava que iria resolver os problemas do mundo matando pessoas e fazendo com que as pessoas não existissem. Não é? Existe um egoísmo profundo nisto. Nós precisamos, devemos encarar a nossa vida como um verdadeiro dom de Deus. Então, verdadeiramente entrar nesta dinâmica de amor. Viver o sexo fora do projeto de Deus incute em nossas almas e em nosso coração um egoísmo. E nós já estamos vendo esse egoísmo acontecendo no dia a dia. Vamos nos livrar desse egoísmo, vamos nos converter cada vez mais. E quanto mais nos convertermos, mais nós veremos que o projeto de Deus é bem pensado. Nós não somos criadores, não podemos nos colocar no lugar de Deus. Padre Paulo, então nós vamos ter que nos despedir. Voltaremos no próximo programa respondendo perguntas de internautas, né? Se Deus quiser, nós estamos também aguardando as suas respostas, as suas perguntas. Participe conosco, escreva para o nosso blog. O Oitavo Dia fica por aqui. Até o próximo sábado e um bom domingo para você. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus.